começar. Pastor da Gabriel. Pode parar de emagrecer também. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para vocês, como eu havia dito. Na concepção de vocês, com o conhecimento que vocês têm hoje, vocês acreditam que Jesus poderia falhar na sua vinda aqui? Falhar? E pecar e não cumprir a sua missão? Jamais. Eu acho que não. Jesus não. Você? Jesus? Fosse um ser humano. Ele poderia falhar na sua missão e ser privado de retornar ao céu e a humanidade assim também? Acho que não. Não? Não. E o senhor, tio? Você acha Gustavo, que... de pouca fé. Você acha que Jesus, quando ele veio aqui à Terra, ele veio já certo da vitória? Ou ele poderia, mediante ele ser humano, né? Que ele era humano, 100% homem, 100% Deus. Ele poderia falhar e nunca mais adentrar o reino celestial. Ele não veio certo da vitória, senão ele não jejuava, não orava. Ele não veio na expectativa disso que você falou. Senão ele, Então ele poderia falhar. poderia falhar. Então é 1 contra 3, é isso mesmo? É. Beleza. 2. Ó, eu vou ler... Dois. Poderia falhar. Você falou que poderia falhar? Ah, então 2-2. Eu não tenho voto, então eu vou ler aqui, ó. Lucas 4... Ele pedia força ao pai. Pedia força ao pai e o diabo ali perturbando atrás de um deslize dele. Entendeu? Então, ele não precisava ir lá no morro. Como é o nome daquele morro lá que ele foi, da montanha? Oliveiras. Jejuar, orar, dia e noite. Getsemane. Vai lá, vamos ver que tá certo. Tá, o senhor tem apoio, né? Vamos ver se tá certo. Quero ver qual é o prêmio de quem acertou. Vamos lá. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar na Bíblia, por gentileza. O texto que eu vou ler pra Pega a minha mãe se você achar. basear a pequena mensagem de hoje. Pequena assim, porque vai ser rápido, mas de grande relevância para a Onde nossa está vida, na né? Bíblia? Está em Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 13. Ele não dá nem uma olhada pra câmera. Deus me livre. 40, a pessoa não acha. 4, 5 ou 6? Lucas, capítulo 4, versículos 5 ao 13. Quem quiser ler, pode ler, por gentileza. Gustavo, presta atenção, por favor. Sou que nem o pastor de Deus. Ó. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-lhes dele o diabo até o momento oportuno. Beleza, muito obrigado. Vamos só dar uma contextualizada, né? Contextualizada. No capítulo 3 fala do batismo de Jesus Cristo. Aqui, esse capítulo que você leu, o capítulo 4, fala da tentação de Jesus Cristo que ele sofreu no deserto, né? Deserto da tentação, conhecido por muitas pessoas. Ó, vamos contextualizar um pouquinho. Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele ouvia as pregações de João Batista e em uma dessas pregações ele foi batizado pelo próprio João Batista. E nesse evento, para os primeiros que seriam ali discípulos dele, como André, João e Pedro, estavam ali presentes no batismo de Jesus, e também para dar certeza
para João Batista, porque João Batista ele pediu um sinal a Deus. E Deus, através do batismo de Jesus e o que aconteceu naquele momento, testificou a João Batista que ele de fato era o Messias. Que foi quando Jesus foi batizado, ele emergiu das águas, o céu se abriu, a voz do Pai. Ellen White, só um parênteses aqui rapidinho. Ellen White afirma, e acho que também é o Desejar de Todas as Nações, que depois da raça humana ter caído em pecado, nunca mais Deus, Jeová, Deus Pai, tinha se comunicado com a raça caída. Essa comunicação que a gente vê em Êxodo, que a gente vê no Antigo Testamento, era o próprio Jesus. Jesus que conversava com Moisés, Jesus que escreveu ali com o dedo na tábua, mas o Pai nunca mais tinha conversado com a raça humana. Só que ali no momento que Jesus foi batizado, abriu-se o céu, o Pai pegou e falou: esse é meu filho em quem eu me comprazo, né? Que eu tenho muito orgulho, muita alegria. E uma pomba como o Espírito Santo na forma de uma pomba, repousou sobre Jesus Cristo. Ali naquele momento, quem teve a oportunidade de... Mas faz diferença o pai e o filho conversar com o ser humano? Desde que o homem pecou, nunca mais Deus Pai conversou com a raça caída. Essa comunicação, essa ponte que ligava o céu e a terra, era só feita através de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, depois que Jesus iniciou seu ministério, Deus Pai novamente teve acesso à humanidade. Na verdade, a humanidade novamente teve acesso a Deus Pai. Ellen White fala até assim, ó, Satanás ele viu ali que a partir daquele momento, ou ele ganhava ou ele perdia. Ou ele seria vencido, ou ele venceria, porque ele percebeu que Jesus Cristo seria a ponte que ligaria o céu à terra, assim como Jacó viu naquele sonho dele, né? Aí voltando, quem teve ali acesso àquela visão de Jesus Cristo sendo testificado por Deus que ele próprio era o Messias? João Batista, como Deus assim prometeu a ele, o próprio Jesus também, para dar força pelo que ele iria passar no deserto, e os discípulos ali que seriam os discípulos de Jesus, né? Então, André, João e Tiago, né? Não. André, João e Pedro são esses discípulos que eu tenho certeza que ali estavam. Muitos da multidão não viram porque já estavam com o coração duro e não aceitavam a mensagem de João Batista. Por estar com o coração duro, eles não puderam ver essa glória de Deus sendo manifestada. Beleza. Aí depois que aconteceu tudo isso com Jesus, ele tinha a certeza de que ele era o Messias, ele não tinha dúvida alguma sobre isso. Mas quando Satanás foi se apresentar a Cristo, depois de 40 dias que ele ficou em jejum, sem comer nada, ele ficou em jejum e oração, Satanás se apresentou a ele como? Ele não se apresentou como esse ser mitológico assim de casco, de cabra e chifres de rabo. Ele se apresentou como ele é, né? Um anjo muito bonito, por sinal. E ele se apresentou como um anjo de luz, um anjo enviado do céu, para conversar ali com Jesus. Aí qual foi a primeira indagação de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, ó a dúvida que ele já colocou, ele tentava colocar na mente de Cristo uma dúvida, duvidada de fato da sua vinda messiânica, né? Da sua missão de salvar a humanidade. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão para que você coma. Ele queria fazer com que Cristo duvidasse, então ele pecaria, ele falharia. Depois disso, Jesus fala, não só de pão viverá, o homem vence essa tentação. Depois disso, Satanás leva ele até o pináculo, né, do templo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito nas escrituras, né, que eles irão te guardar, mas ele omitiu a parte dele que iriam te guardar se ele ficasse obedecendo a Deus, né? Satanás é tão audacioso que ele fala assim, ó: do céu saiu um anjo muito poderoso e foi mandado embora, expulso do céu. Ele queria dizer o que para Jesus? Que naquela posição em que ele se encontrava, Cristo parecia muito mais aquele anjo que foi expulso do céu do que ele próprio, porque ele sim, ele tinha uma forma realeza de um anjo, ele era o mais alto no reino dos céus, então ele tinha uma forma de realeza, de glória. E Cristo não, era um humano muito magro mesmo, porque Desejar de Todas as Nações fala que depois que Jesus voltou do deserto, o discípulo que conhecia ele no batismo não reconheceu ele, de tão magro que ele estava. A fisionomia dele mudou muito, então ele estava muito feio, digamos assim, né? E naquela comparação,
Jesus parecia ser o anjo que saiu e foi expulso do céu. Ele queria Satanás, só queria imprimir no coração de Cristo que ele não era o Messias, ele não era o Filho de Deus, né? Só que Jesus, novamente, a partir da Bíblia, né? Ele sempre venceu as tentações do deserto, dizendo assim está escrito. É uma dica também para nós, se queremos vencer muitas das tentações que Satanás coloca em nossos dias, a gente tem que se basear tudo na Bíblia. Assim está escrito, a gente na cabeça mesmo fala, não vou fazer isso porque assim está escrito, tal. A gente deve copiar a Cristo também nisso. Aí a terceira tentação, Satanás já se mostrou como de fato o que ele era, né? Ele fala que ele era o príncipe daquele mundo, era dele porque Adão pecou, então quem governava aquele mundo era ele, e que ele daria tudo a Jesus. Jesus, Eliot afirma que ele estava só acostumado com sofrimento, com dor, porque ali em Jerusalém é o que ele reconhecia, é o que ele via todos os dias. Mas Satanás, ele omitiu essas partes e mostrou assim uma visão panorâmica para Cristo. Que ele... Panorâmica. Como é que é? Panorâmica. Panorâmica, isso. Obrigado. Panorâmica. Levou a Cristo para um monte bem alto. Uma visão panorâmica. Ele mostrou, assim, para Cristo umas imagens da terra, das suas maravilhas. Ele só mostrou maravilhas para Cristo. Dos reinos prósperos, das vinhas muito bonitas. E falou assim, ó, se tudo isso eu te dou, será teu, se tu me adorares. Se tu reconhecer a minha soberania. Ele queria o quê? Que Jesus, na verdade... Volto a dizer, isso que de profecia afirma, Satanás, ele sabia que ele não era o príncipe deste mundo. Porque Adão era o príncipe deste mundo, mas Deus era o rei. Adão estava ali só cuidando do que era de Deus. Satanás, ele assumiu o papel de Adão, mas Deus continuou sendo o rei. Ele queria o quê? Ele se auto-promoveu. Ele queria o que nessa terceira tentação? Fazer com que Deus, Jesus, reconhecesse e a partir de então ele fosse o rei da terra. Ele queria deixar de ser o príncipe e ser o rei da terra. Só que mais uma vez Jesus venceu, dizendo assim, está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás, ele foi expulso com essas palavras de Cristo, de autoridade mesmo. Ele não teve poder mais para continuar tentando a Cristo. Ele foi expulso. E Ellen White afirma que quando Satanás foi embora, Jesus faleceu. Ele estava tão fatigado, tão cansado, que ele faleceu. Ele caiu, mas vitorioso, mas ele caiu ali de cansaço, né? Aí eu vou ler essa parte aqui para vocês, para agora a gente voltar à questão, né? A questão inicial. Jesus poderia ou não ter pecado? Poderia ou não ser exilado do reino celestial? Vamos ver qual das duplas ganhou. Se foi os homens ou as mulheres. Vamos lá. Você já sabe, né? Satanás treme e foge diante da mais débil pessoa que se refugia nesse nome poderoso, o nome de Jesus Cristo, né? Aí continua aqui, ele vai te descrevendo. Havendo partido o adversário, Jesus caiu exausto por terra, cobrindo-lhe o rosto a palidez da morte. Os anjos do céu haviam testemunhado o conflito, contemplando seu amado capitão... Só um momento, por gentileza. Contemplando o seu amado capitão, enquanto passava por inexprimíveis sofrimentos para nos abrir a nós um meio de escape, um meio de salvação. Existindo a prova maior do que jamais seremos chamados a suportar. Jesus Cristo, ele resistiu a uma prova que nós jamais seremos chamados a suportar. Ellen White também afirma que quanto mais alto o nível do caráter, maior é a aprovação, né? A prova. Imagina, o caráter de Cristo é imensuravelmente maior do que o nosso, então, imensuravelmente, a tentação dele foi maior do que a nossa. Mesmo assim, ele venceu. Os anjos serviram, então, ao Filho de Deus, alimentaram a ele, né? Enquanto jazia como moribundo, foi fortalecido com alimento, confortado com a mensagem do amor do Pai e com a certeza de que todo o céu triunfara com sua vitória. Reanimado, seu grande coração dilatou-se em simpatia para com o homem e saiu para completar a obra que iniciara, para não descansar enquanto o inimigo não estivesse vencido, a nossa caída raça redimida. Ó, presta atenção, jamais poderá o preço da nossa redenção ser avaliado enquanto os redimidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. No escrito O Desejar de Todas as Nações fala que com Satanás ele parou para pensar, o próprio Deus vindo e se humilhando, se tornando homem, ele não entendeu. Porque os seres humanos, eles não sabem. Nós não sabemos o que Cristo deixou lá no céu.
Mas Satanás, ele sabe muito bem o que Cristo largou. Verdade. E para ele que ele sabe, é incompreensível entender esse grande sacrifício de Cristo. E aqui ela fala, jamais poderá o preço da nossa redenção ser avaliada por nós, enquanto os redimidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. A gente só vai entender um pouco mais desse grande sacrifício de Cristo quando a gente ir até o céu e ver com nossos próprios olhos tudo que ele largou. Agora, olha isso aqui que é chocante. Então, a irromper as glórias do lar eterno em nossos arrebatados sentidos, lembra-nos-emos de que Jesus abandonou tudo. Isso por nós. Ele não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o quê? O risco da derrota eterna e perdição. Ele enfrentou o risco da derrota eterna e perdição. Então, lançaremos... Só voltando aqui, perdão. Ele enfrentou o risco da derrota eterna e perdição. Jesus Cristo, ele veio aqui à Terra, mas ele veio não com a certeza da salvação. Porque se ele viesse certo da salvação, ele é onisciente, ele sabia que ele venceria. Mas ele poderia ter pecado. Ele poderia ter falhado. Se ele não tivesse essa possibilidade de pecar, Ellen White afirma, ele não poderia ser um mediador, um cordeiro de salvação perfeito para a raça caída. Porque é como se fosse assim, como é que ele pode vencer? Como é que ele pode provar que a lei pode ser vencida, que a lei pode ser cumprida? Como é que ele poderia provar que Adão, ele poderia ter obedecido a palavra se ele não pudesse errar? Como que ele poderia comprovar que Adão... O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Ele veio ser o segundo Adão, assim apresentado em Hebreus. Teve o primeiro Adão, que levou a raça humana para o pecado, e o segundo Adão, que levou novamente a raça humana para o céu. Então Jesus Cristo, ele veio provar para todo, não somente para a humanidade, não somente para Satanás, para todo o universo de Jesus, que Jesus criou, todo o universo de Deus, que Adão, ele poderia sim ter obedecido à lei. Então Deus, Jesus, ele poderia ter pecado. Ele veio mostrar que dá para o ser humano vencer o pecado. Dá para o ser humano vencer o Jesus pecado. fez o que Jesus poderia ter feito o que Adão fez, pecou. Adão poderia ter feito o que Jesus fez, não pecou. Pecar. Exatamente. Então, presta atenção. A gente não entende o grande sacrifício de Deus porque a gente não compreende tudo que ele deixou. Mesmo assim, quando a gente compreender, a gente não vai entender esse grande sacrifício. Porque imagina, ele não era somente um anjo que Se participava ele pecasse, Gabriel, ele poderia... presta atenção. Deus poderia então, perdoar. Eu vou chegar. Ele não somente era um anjo que participava do reino celeste. Ele era o rei. Filho. Ele era o rei do universo. Ele largou tudo, podendo nunca mais voltar para lá. Tudo por quê? Pela raça caída. Quanto amor, aí a dimensão. A gente Por não isso- obedece, a gente Por não... isso que a Bíblia é linda. Essa Pra frase da você Bíblia... ver como o nosso sacrifício poderia ser... É tão pequeno, né? Exato. Por isso, essa frase da Bíblia é linda. Irá passar, na verdade, Ellen White, né, espírito de profecia, passarão os anos da eternidade, e mesmo assim não será suficiente para a gente entender a dimensão, a profundidade do amor de Deus e entregar o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Toda a eternidade não será suficiente para a gente entender o grande sacrifício de Jesus Cristo, o grande plano da redenção. Agora voltando aqui ao texto. Então lançar-lhe-emos aos pés nossas coroas, erguendo o cântico, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e as riquezas, e sabedoria, e força e honra, e glória e ações de graça. Isso se encontra em Apocalipse 5:12. Eu fico emocionado. É lindo, é lindo. A Bíblia é maravilhosa. E por isso que a gente deve sempre em nossos dias, para que a gente possa não, porque assim como o pastor Edgar diz, a gente pode. Então, para que sejamos vitoriosos, sempre temos que ter em nossa mente esse grande sacrifício de cruz. Tudo que Jesus passou, como a senhora mesmo falou, Jesus passou, é ínfimo, comparado, é muito pequeno, tipo imensurável, é nada, vamos simplificar logo, é nada comparado ao grande sacrifício de Jesus Cristo. Eu deixar de ir à balada, eu deixar de fumar, deixar de beber, eu deixar as coisas mundanas para obedecer a palavra de Deus e levar outras pessoas junto a Cristo, é nada. Diante do que Jesus fez. Do rei que deixou o céu, né? Tudo. Deixou toda a glória. Então, E poderia não voltar mais. então quem ganhou foi o Homens. Parabéns, Gustavo. Parabéns, tio. Vocês foram marmelada. vitoriosos. Homem mais sábio, né? Ô pai, bora conversar depois. Com esse pensamento, quem gostaria de fazer oração pra gente... O pregador, né? Só tem gente que vai e frequenta
Tio, por favor, faça aqui a oração pra gente encerrar o culto. Oi? Faça aqui a oração pra gente encerrar o culto. Eu sem camisa. Não tem nada não, não tem nada não. Adão não usava camisa também. Então ninguém devia estar de roupa aqui, né? Mas ela tinha pecado. Desculpa, gente. Pode. Gabriel, faz a. Pronto, já fez a pena? Não sei fazer pelo não. Não, eu já fiz.